Senhores, vamos girar o assunto aqui. Ô Paulinha, você já deu um teaser do assunto Glória Maria, né? Eu queria agora que você pudesse contar pra gente toda a história, por favor. Vamos lá, porque direto do Projaquistão da TV Globo, a jornalista Glória Maria engatou numa corrida para a qual nunca se inscreveu, para quem sabe se tornar a nova musa da direita bolsonarista. E tudo aconteceu na sexta-feira, quando Glória deu uma entrevista para Joyce Pascovitch, do Glamurama. Essa entrevista completa está lá no YouTube, se você quiser conferir. Ela falou sobre diversos assuntos, inclusive sobre um câncer que ela enfrentou aí, uma coisa bastante complicada. Ela enfrentou com bastante coragem, mas ela também tratou de assuntos polêmicos, como, por exemplo, racismo e assédio. Vamos conferir o trechinho? Eu acho isso tudo basicamente um saco. Eu vivi um tempo da televisão que, por exemplo, hoje tudo é racismo, tudo é preconceito. Eu até hoje na TV, eu tenho meus câmeras antigos, os técnicos que estão comigo há 40 anos, todos me chamam de neguinha. Eu nunca me ofendi, eu nunca me senti discriminada. Eles me chamam de uma maneira amorosa, carinhosa. É claro que eles falam, nega, não sei o quê. É outra coisa. Então, hoje, tudo é preconceito, tudo é assédio. E tá chato. Eu tô há mais de 40 anos na televisão. Já fui paquerada muitas vezes, mas nunca me senti assediada moralmente. Eu acho que o assédio moral é uma coisa clara, não tem dubiedade, não tem como você interpretar. O assédio é uma coisa que te fere, é grosseiro, te machuca, te incomoda, te desmoraliza. Tem uma misturadinha aí nos conceitos de assédio sexual e assédio moral, mas ela também deu uma resumida no fim dessa fala sobre o que ela pensa a respeito do politicamente correto. Eu acho que esse mundo está muito chato. Eu acho que essa coisa do politicamente correto é um porre. Eu não sou politicamente correta e não vou ser, não adianta. Não venho de um mundo politicamente correto. Eu acho que politicamente correto é o caráter, é a honestidade, é a sua capacidade de olhar para o outro. Isso é politicamente correto. Agora, esse mundo que a gente está, que vem muito da amargura das pessoas, muito da frustração das pessoas, isso eu não gosto, não aceito e não quero, não. Nessa eu não entro, não, Joyce. Quem gostou? Vamos lá, Eduardo Bolsonaro fez post. Disse o seguinte: Glória Maria sendo cancelada e atacada pela esquerda após dizer que nem tudo é racismo e assédio e que politicamente correto é um porre. Não a conheço, não sei o que pensa, e isso não importa. Só sei que ela deve ter liberdade de expressão. Força. Emoji da força. Quem não gostou e comentou a respeito disso? Outras pessoas aí, eu tentei achar alguém de perfil verificado para a gente trazer opinião aqui. Então, Ashley Malha, que disse o seguinte: não me surpreendo com as declarações de Glória Maria, porque é um discurso muito comum de negros que conseguiram acessar certos espaços. Infelizmente, o racismo é estratégico. É assim que ele funciona. Isso mostra que caminho ainda temos quanto caminho ainda temos pela frente. E claro que tem muita gente dizendo que estão cancelando a Glória Maria, mas discordar não é cancelar, viu? O trabalho dela continua importantíssimo e admirável. Infelizmente, já tem certos grupos usando-a para nos atacar, né? Muito bem, Paulinha. Joel, deixa eu te perguntar uma coisa. A cabeça de quem bugou com a declaração da Glória Maria, hein? Olha, a cabeça dos identitários radicais, né? Que acham que são as suas características, quem você é, que determina o seu pensamento, né? Então, do negro vai sair o pensamento que é próprio dos negros, do branco vai sair a defesa do interesse branco. Quem realmente parte desse tipo de crença dá uma bugada num discurso desse. Mas quem não é radical nesse sentido pode perfeitamente entender, concordar, pelo menos em parte, de que tem muito exagero hoje em dia.
hoje em dia está se confundindo, está se perdendo de vista, o que para mim, o que várias vezes nesse programa a gente repisa, né? Vários aqui já falaram. O real racismo, a real ofensa ou qualquer outro tipo de preconceito reside na intenção de quem fala. É o que a Glória Maria coloca ali. Ela ser chamada de neguinha num contexto carinhoso não é racismo. Num outro contexto que fosse para ofender e usando aquilo, daí seria totalmente racista. A mesma palavra, dependendo de como é usada, com a intenção que é usada, tem sentidos completamente diferentes. Hoje em dia o povo perdeu isso de vista. Então eles estão achando que a palavra enquanto tal, ou um ato enquanto tal, seja a palavra, seja, sei lá, se fantasiar pintando a cara de negro, ações enquanto tais, sem levar em conta a intenção, são por si mesmas racistas. Outro dia eu vi nas redes sociais, no Twitter, um sujeito, se eu não me engano era sobrenome europeu, o cara era branco de neve, preocupado, perguntando, gente, será que a expressão macaco velho é racista? Macaco velho a gente usa para uma pessoa esperta, né, experiente, tudo. Olha o grau de loucura que chegou, a pessoa está preocupada com uma expressão que ninguém jamais usou com qualquer intenção racista, que não faz qualquer referência à cor de pele de ninguém ou à raça de ninguém, ele está preocupado que possa ser racista sem perceber. O racismo não é assim, não é uma coisa totalmente sem perceber. O racismo é você colocar alguém para baixo por causa da sua cor. O racismo também está presente num sistema que dificulta, por exemplo, a ascensão social de pessoas baseadas na raça e na cor dela. Existe racismo, sim. O racismo é uma realidade. Mas ele não é uma realidade tal que ações totalmente inocentes, do meros usos da palavra, pudessem, de forma mágica, perpetuar e produzir o racismo no mundo. Não é assim. E para você, Adriles? Olha, é bom que a Glória Maria fala exatamente do seu eventual lugar de fala, né? Ela é uma negra, ela é mulher, então ela fala com propriedade dessas coisas. Não que eu não abomine o conceito de lugar de fala, que é um lugar excludente que impede o diálogo. O que faz com que o preconceito morra ou tente matá-lo é você perceber a dor do outro, ouvir, mas dialogar com o outro, não apenas escutar. Senão só negros falam de negros, só mulheres falam de mulheres, só gays falam de gays. Agora, o lugar de fala é um conceito não só nefasto em si, como ele é pessimamente apropriado. A moça falou, né, essa aqui que se colocou contra a fala da Glória Maria. A Glória Maria é uma negra que teve sucesso, mas ela não fala por outros que não tiveram sucesso. E cadê o lugar de fala? Cadê a voz dessas pessoas que não tiveram ascensão na mídia ou não têm exposição midiática? Eu tenho quase que absoluta certeza de que elas não se sentem nesse lugar de vítimas permanentes das quais fala os movimentos identitários. Olha a perversão. Quem tem o lugar de fala, quer seja por negros, mulheres, LGBTs, são os movimentos identitários, não são as maiorias. Algumas pessoas se dizem representar a fala dos demais. Isso em si também é um princípio ditatorial. O Joel falou bem sobre racismo, eu queria falar um pouco sobre o assédio sexual, né? Eu conheço uma feminista, meio feminazi, que ela fala assim, o problema, não, quer dizer, eu vou falar isso, o problema do politicamente correto é a falta de senso de proporcionalidade e não é só chato, é perverso e é complicado. Essa feminista que eu conheço, ela fala o seguinte, um estupro, por exemplo, um abuso sexual é como um bolo. Existem vários condimentos, uma piada, um olhar, uma percepção de objetificação, um tipo de flerte mais incisivo. Isso culmina no estupro. Olha só, essa falta de senso de proporções, de você criminalizar uma piada, um olhar, um gesto, uma fala que levariam ao estupro, ou ao abuso, ou ao assédio, isso faz com que reais criminosos, estupradores, abusadores, pessoas perversas, sejam comparadas a pessoas que eventualmente, às vezes são chatas, às vezes são um pouquinho incisivas ou insistentes. Ou seja, você criminaliza toda a humanidade tentando fazer uma asepsia na natureza humana. E isso é a coisa mais brutal do mundo. E quem sai ganhando são os verdadeiros criminosos, que são comparados às pessoas comuns. Isso é completamente aterrador. Esse tipo de comparação e falta de senso de proporção é a base exatamente do politicamente correto, que chama pessoas que fazem algum tipo de piada ou gracejo de racistas, de machistas, de estupradores e de criminosos em potencial. Concorda com a Glória Maria, Vini? Concordo. E eu acho que ela tocou num ponto super importante, que é da banalização do termo, né? Quando você fala que tudo é racismo, tudo é assédio, tudo é machismo, acaba nada virando isso, né? Então você tira o poder
do real racismo, Exatamente. da real homofobia, do real machismo, do real assédio. E essas coisas acontecem, essas coisas existem, mas quando você acaba banalizando esse termo, acaba banalizando essas acusações, você acaba deslegitimando um pouco essas causas que são causas importantes. E que foi muito levantado, né, essa questão toda do hoje tudo é, pelas redes sociais, que levantaram as vozes de uma cultura identitária extremamente radical, que às vezes acaba sendo vítima da própria militância, né? Como o Joel bem colocou, né? A pessoa fica tão paranoica que ela já não sabe mais o que falar, já não sabe mais como agir, perde completamente a naturalidade. Glória Maria é uma das maiores jornalistas do Brasil, conquistou esse espaço pela sua competência, e eu acho que o feminismo dela, eu acho que as boas práticas dela vão muito além do discurso. E para você, Paulinha? Eu acho que às vezes quando a gente fala sobre o nosso ponto de vista, a gente exclui as outras vivências. Eu tenho a minha vivência, por exemplo. Eu, por exemplo, nunca sofri assédio. Eu, por exemplo, nem poderia sofrer racismo. Então, muitas vezes, a minha experiência, o que eu vivi, exclui o que outras pessoas viveram. Eu acho que a Glória Maria falou da experiência dela, né? Como ela enxerga as coisas, como é a vivência dela. E o que eu acho que incomoda, o que vocês chamam de militância, é que quando ela diz isso, ela realmente está excluindo a vivência de outras pessoas, né? Ali, ela está invisibilizando outras pessoas ali. Outras dificuldades que as pessoas passam de fato. Eu acho que isso que incomoda as pessoas. Eu acho que ela está falando uma verdade sobre o que ela vive, né? O que ela acha, e ela tem todo o direito de fazer isso, como todos nós temos, de trazer aqui a nossa opinião, que parte do lugar onde a gente está, onde a gente ocupa. A Glória Maria é uma jornalista muito bem sucedida, por total mérito dela, em tudo que ela fez e com toda a vivência dela, e tem todo o direito de ir lá e dizer o que ela entende, o que ela acha das coisas. E as pessoas também têm o direito de ir lá e, enfim, talvez se sentirem chateadas, imaginarem que talvez ela pudesse ampliar esse debate, ao invés de partir só do ponto de vista dela. E o Adriles fez uma grande confusão aí entre assédio sexual e estupro, que foi uma coisa bem maluca, Não, né? Mas essa confusão, essa perda de parâmetros é exatamente a essência do politicamente correto. Você compara a natureza... Eu acho que não. Não é eu maluca, acho que o assédio, sexual e o assédio moral também, ela também faz uma confusão a respeito desses dois conceitos. O politicamente correto, ele nivela, por isso que eu dei o exemplo do bolo dessa líder feminista. Ela fala, o feminismo fala, que qualquer movimento... Mas não é isso, gente. Que qualquer movimento, eu fiquei calma gesto, te ouvindo, você falou horas, eu queria só falar aqui da sua confusão. Eu acho que você confunde os conceitos. Peraí. Paulinha, conclui, só um minuto, Adriles. A Paulinha vai concluir o raciocínio dela, em seguida você vai fazer o comentário. Assédio sexual não é estupro. Estupro é uma coisa, assédio sexual é outra coisa, que pode acontecer, por exemplo, no ambiente de trabalho, quando você tem uma hierarquia, uma pessoa que talvez esteja ali acima de você e que fica ali persistentemente assediando uma funcionária que, por exemplo, tem medo de ser demitida, não sabe como reagir a isso, né? Um assédio persistente. Isso é assédio sexual. Assédio moral também, a Glória Maria se confunde ali no que ela diz. Assédio moral é outra coisa. Um chefe que te xinga, que te humilha, que faz você se sentir ali um nada, que passa da relação de trabalho para uma relação de humilhação no ambiente de trabalho. Isso é assédio sexual, assédio moral. Estupro é outra coisa. Agora, dizer que uma feminista falou que blá, 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 é simplesmente desconstruir os conceitos. O assédio sexual é algo que acontece. Que bom que não aconteceu com a Glória Maria. Vamos lá. Eu acho que paquera, como ela mesma explica lá no vídeo, vocês podem conferir na íntegra, a gente consegue distinguir o que é uma paquera, o início de uma relação, e o que é um assédio sexual. Paula, eu não estou fazendo essa confusão. Quem faz essa confusão são as premissas do discurso politicamente correto, principalmente de um feminismo mais radical. Eu dei essa metáfora do bolo e é exatamente isso. Um gesto, um flerte, um assédio sexual, um tipo de abuso, ou que possa ser considerado de abuso, é todo colocado no contexto de uma eventual, você sabe desse conceito que ele existe, cultura do estupro, ou seja, uma cultura de abuso. Tudo leva a um comportamento criminoso. Você, por exemplo, a Glória Maria fala o que é, ela fala que sabe distinguir o que é um assédio sexual do que é uma paquera.
Mas o Me Too não sabia. O Me Too falava desde um cara que toca o joelho de uma mulher a um sujeito que tenta estuprar e fica nu perto dela. Ou seja, essa confusão entre conceitos não é minha. Essa confusão é do politicamente correto, que sim, inclusive coloca no Código Penal o conceito mesmo de estupro. Um cara foi processado, um jogador de futebol, porque tentou beijar uma menina na balada. É um ato libidinoso. É a mesma coisa que o sujeito que pega uma mulher numa padaria e arrebenta com ela? Ou seja, eu acho que não. Eu acho que esses conceitos difusos, não é a mesma coisa que o estupro. E confundidos, não é uma prerrogativa minha, é a prerrogativa exatamente no princípio identitário e politicamente correto. Agora, vou terminar só te fazendo uma pergunta, Paulo. Você fala, a gente não está no lugar do outro que sofre discriminação ou racismo, aquele que acha que foi ofendido, às vezes por uma coisa que a pessoa nem teve intenção de fazer. E o lugar das pessoas que são permanentemente chamadas de racistas, nazistas, fascistas, genocidas, machistas, sem saberem se são ou não, às vezes até por um olhar, por um gesto, por uma insistência, às vezes uma chatice, as pessoas estão sendo criminalizadas na sua essência. Eu estão não sendo acho que elas comparadas estão sendo criminalizadas. Quem está sendo culpado? Existe preconceito para todos os lados. Aí, se a gente fosse colocar no lugar de todo mundo, aí todo mundo vai se sentir ofendido o tempo inteiro. É por isso que é importante um diálogo permanente, percebe? Quem? É isso. Eu acho que tem que ter um diálogo Paulinha, permanente, sim. Mas a gente mesmo discutiu aqui vários casos em que foi quase que um consenso que houve, de fato, ali algumas colocações racistas e ninguém é punido por isso. São leis alegóricas, não acontece nada com as pessoas. Então, assim, quando uma pessoa que não tem essa vivência, que teve o privilégio de não ter essa vivência, fala e exclui os outros, as pessoas podem ficar chateadas. Eu não tô falando que ela não tem o direito de fazer isso. Só tô querendo dizer que quando as pessoas criticam ou se sentem doídas, é por esse motivo. Paulo, as pessoas são chamadas de racistas por fazer uma piada. Terem feito blackface nos anos 80. Joel, por favor, rapidinho, que eu quero ouvir o nosso Zé Maria Trindade. Rapidinho aqui, o conceito de lugar de fala, eu vejo ele sendo usado de uma maneira muito deturpada, mas eu acho que ele tem também um sentido válido, um sentido que deveria nos tocar a todos, que é o seguinte, é te fazer parar um pouco e buscar ouvir o que outras pessoas têm a dizer acerca da vivência delas, né? Eu lembro quando eu descobri, na minha vida, faz anos, já era mais jovem, mas eu me dei conta a primeira vez que um ato tão trivial para mim, banal, eu estava num bar à noite e ia voltar de carona com um semi-conhecido lá, que eu nem sabia direito quem era, uma coisa normal, que acontece no dia a dia, me dar carona. E para mim, enquanto homem, essa era uma ação totalmente trivial e que não levantava maiores questões. Para uma mulher, não. Para uma mulher, topar, voltar sozinha com um cara que ela mais ou menos conhece ali no carro de carona para casa, poderia representar um risco. As experiências humanas, dependendo de quem você é, são muito diferentes, né? E podem te levar a situações e experiências muito diferentes. Então, é muito válido, é muito importante você se botar a ouvir o outro. Quando é que se deturpa o lugar de fala? Quando ele vira não mais isso, não um convite, um chamado à escuta, e sim um grande cala-boca de todo mundo que quer falar e tem alguma opinião sobre o assunto. É isso aí. Ok. Ô Zé, deixa eu te perguntar, você como um cara mais velho aqui, o nosso cara mais velho não, o cara mais experiente dessa bancada, já viveu muita coisa na vida, como é que você enxerga esse momento que a gente vive? Você concorda com a Glória? Você acha que esse mundo tá chato mesmo, Zé? Tá chato. Agora, sobre velho, eu já fiz os cálculos e acho que eu sou mais novo do que o Joel, ali perto de 25 anos, mais ou menos. Chamou ele de velho. Já fiz essa avaliação. Olha, a história é a seguinte, o mundo politicamente correto é muito chato. Daqui a pouco nós vamos proibir Branca de Neve e os 7 Anões e chamar a brasileira de origem europeia e os 7 prejudicados verticalmente ou algo assim. Quer dizer, é muito chato. A Glória fala da experiência dela, né? Primeiro, sobre essa história de racismo. Ela se explica, ela é uma grande profissional e acha que nunca foi, vamos dizer, preterida em detrimento da sua cor para vários empregos. Outras pessoas acham que sim, né, que foram e que hoje amargam uma situação inferior e que tem que provar o duplo, né, ou triplo da competência. Mas é assim a vida. O que não pode é enquadrar todos. Nos Estados Unidos, por exemplo, eu pude ver que existem cidades, bairros de guetos, né? O bairro de gays, o bairro de negros, cidades de aposentados, e eles fazem de contas que não discriminam. Tipo assim, olha, eu
eu não falo mal de você, desde que você fique no seu gueto e eu fico no meu. Quer dizer, isso é a exclusão errada. E com relação ao assédio, eu concordo 100% com a Paulinha. Quer dizer, se o assédio, ele só é viável se a pessoa tiver uma ascendência, for um chefe, ou tiver algum poder, né? O pai, o padrasto e tal. Mas acontece ali na Glória duas coisas. Primeiro, a competência pessoal, e ela se resolveu. E eu não cobro dela que ela seja uma militante da causa e vá resolver a vida dos outros. Por outro lado, a personalidade da mulher de dizer, não, eu adoro a campanha, não é não. Eu acho que isso é suficiente. Mas isso demanda uma personalidade da Glória para falar um não convincente, né? Mesmo se, às vezes, a personalidade de uma mulher é tão assim tímida que mesmo a pessoa que não tenha ascendência sobre ela faz assédio, sim, porque ela não tem coragem de ficar falando não, ou se sente desconfortável, mais ou menos por aí. Então, a fala da Glória é dela. Ela não é presidente do sindicato e nem fala em nome de ninguém. Muito bem, Zé Maria Trindade mais uma vez conosco aqui no nosso Morning Show. Zé, brigadão por tudo aí, até amanhã e a gente se vê. Muito bem, é isso aí. Obrigado, bom dia. Valeu, Zé, abração.